Bianca, sou professora de ciências e hoje nós vamos falar sobre os seguintes biomas brasileiros: Pantanal, Caatinga e Pampa. O Pantanal ocupa cerca de 150 mil quilômetros quadrados no Brasil, está presente nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mas ele também se estende pelos países Paraguai, Bolívia e Argentina, e nesses locais ele é conhecido como Chaco. O Pantanal é considerado também uma faixa de transição, porque ele está localizado entre dois biomas, a floresta amazônica e o cerrado. Então, ele apresenta características desses dois biomas, como algumas regiões de vegetação, clima, algumas espécies de animais e vegetais, mas também apresenta as suas próprias características. Uma das principais características do Pantanal é ele ser comandado pelo ciclo das águas. Isso significa que de outubro a abril, que é o período das chuvas, o Pantanal torna-se alagado devido ao aumento de volume dos rios das montanhas vizinhas. Então, na imagem à direita, vocês estão vendo o Pantanal no período das chuvas. Mas de maio a setembro, que é o período de seca, essas áreas alagadas, elas ficam com aspecto seco. E aí, essa água que antes estava toda espalhada, alagando a região, ela começa a se concentrar em pequenas regiões, em pequenos agrupamentos, dando esse aspecto de seca para este bioma, como vocês podem ver na imagem à esquerda. Dessa maneira, o clima do Pantanal, ele é quente, mas tem duas épocas do ano bem definidas. Como nós já falamos, temos a época das chuvas, que tem um alto índice de pluviosidade, e aí a temperatura alcançando até 32 graus Celsius, e o período de seca, com a pluviosidade muito baixa, em que a temperatura chega até no máximo 21 graus Celsius. O Pantanal, quando falamos de vegetação, ele é composto por formações florestais, em que grandes árvores estão presentes nesse bioma, e também por formações abertas, em que não há a presença de tantas árvores assim, mas existe a presença muito maior de herbáceas e arbustos. O solo do Pantanal, nos períodos de chuva, ele não é muito fértil, porque o excesso de água, aliado à pouca permeabilidade desse solo, torna a decomposição lenta por parte de fungos e bactérias. Mas nos períodos de seca, o solo já tem sua fertilidade aumentada, porque nos períodos alagados, a água que vem, ela traz consigo nutrientes e sedimentos que quando esse período de alagamento passa e entra em um período de seca, a decomposição ela se torna mais acelerada e juntamente com esses nutrientes e sedimentos trazidos pela água anteriormente, torna esse solo muito mais propício para o desenvolvimento de plantas e muito atrativo para quem deseja cultivar nesse local. Em relação à biodiversidade, podemos mencionar o angico, o ipê, a vitória régia, os aguapés. E é importante mencionar aqui que muitas árvores no Pantanal são utilizadas por diversas espécies de aves para fazer ninhos. Então, existem épocas do ano no Pantanal que são formados ninhais, que são essas regiões onde muitos pássaros fazem seus ninhos para se reproduzir. Dentre as espécies animais, podemos citar jacaré, capivara, lontra, tatu, onça-pintada, sussuarana e cateto. Vimos aqui até o momento as características do Pantanal, um bioma que até o começo desse ano tinha cerca de 80% da sua vegetação original preservada,
o que colocava ele como um dos biomas mais preservados do Brasil. Porém, nos últimos 30 dias, o Pantanal está passando por um colapso ambiental. Incêndios em larga escala estão devastando esse bioma. Cerca de 20% da área original de Pantanal já foi degradada de forma considerada irreversível por muitos cientistas. Essa degradação de forma irreversível pode comprometer de maneira muito grave os recursos hídricos, falando aqui de água, a fauna e a flora desse bioma, em uma escala que nunca vimos nas últimas décadas. Como o Pantanal está enfrentando o seu período seco, a vegetação está mais seca, junto com os ventos que são comuns nessa época, focos de incêndio estão se espalhando de forma descontrolada e estão matando a vegetação e também os animais dessa região. Então, animais ameaçados de extinção, espécies vegetais ameaçados de extinção. Então, o que estamos vendo hoje é a destruição em massa de um bioma que até o começo do ano era um dos mais preservados do Brasil. Agora nós vamos falar da caatinga, que é o único bioma exclusivamente brasileiro, ou seja, ele só acontece no Brasil. E ele se estende desde o Ceará até o norte de Minas Gerais e Piauí, estando localizado entre os biomas Floresta Amazônica e Mata Atlântica, ocupando 11% do território brasileiro. A caatinga é um bioma complexo que é formado por vários tipos de ecossistemas e paisagens diferentes, como vocês podem ver a seguir. Aí estamos vendo regiões de áreas planas, que são muito comuns na caatinga. Regiões de morros isolados, regiões de lajedos, que têm rochas em sua superfície, e também brejos, pontos que são mais altos e a umidade do ar é superior, a temperatura é menor e as chuvas são mais frequentes. O clima da Caatinga é semiárido, o que quer dizer que chove pouco ao longo do ano e as temperaturas são altas. Então, não existe uma variação grande de temperatura ao longo do ano e as chuvas elas acontecem de forma irregular. Mas é importante dizer que a Caatinga não é um deserto, porque apesar de chover pouco nesse clima semiárido, chove mais do que choveria numa região de deserto. A Caatinga está passando por um processo de desertificação, no qual as suas características originais estão sendo modificadas. Mais de 30% da caatinga já foi degradada. Isso acontece porque sua vegetação original está sendo substituída por lavouras e pastos. Então, a vegetação original é retirada através de queimadas para produção de pastos e lavouras, e a extração ilegal de madeira e a retirada de argila do solo também contribuem para esse tipo de degradação. Devido ao clima da Caatinga, a maioria dos rios que acontecem nesse bioma, eles ocorrem somente durante o período de chuvas, praticamente desaparecendo no período de seca. Mas existem os rios perenes que permanecem mesmo na ausência das chuvas, como o Rio São Francisco, que é um dos principais rios do nosso país e que forma uma das 3 principais bacias hidrográficas do Brasil. A maior parte da vegetação da caatinga é muito especializada, ou seja, ela é adaptada à falta de água que acontece na maior parte do ano, devido ao período de seca. Então, essa vegetação pode ter espinhos, que são folhas modificadas que perderam seu tamanho para evitar a perda de água pelo processo de transpiração, em que a planta libera vapor de água para o ambiente, ou as árvores podem ter a capacidade de perder as suas folhas em períodos de seca para evitar a perda de água também. Então, da mesma maneira, as folhas perdem vapor de água para a atmosfera através da transpiração. Então, essas folhas caírem durante os períodos de seca representa uma menor perda de água para essas plantas, para que elas possam sobreviver durante os períodos em que não há chuva.
O solo da Caatinga, ele é muito raso, ele é rico em sais minerais, mas ele é pobre em matéria orgânica, porque a decomposição na Caatinga, no solo da Caatinga, ela é muito prejudicada pela intensa luminosidade, intensa exposição solar e também pela alta temperatura. Por isso é um solo com baixa fertilidade. Dentre as plantas, podemos destacar a catingueira, o mandacaru, xique-xique e cajueiro. Entre os animais, espécies de lagartos, cobras, raposas e aves como o carcará. Por último, vamos falar do pampa, ou também chamado Campos Sulinos, que é um bioma que ocupa cerca de 2% do território brasileiro e se localiza na região sul, mais especificamente no Rio Grande do Sul, se estendendo para países como Argentina e Uruguai. Esse bioma ocorre em regiões de planície, mas ele pode ter também regiões diferenciadas, como matas ciliares, que são regiões próximas a riachos, capões, pequenos trechos de mata isolados nessas planícies, e banhados, que são regiões alagadas próximas ao litoral, com bastante vegetação aquática e sendo locais muito importantes para a reprodução de aves aquáticas e migratórias. O clima do Pampa tem temperaturas mais baixas, se comparadas com os biomas que estudamos anteriormente, e tem estações do ano bem definidas. Então, o inverno é frio, com temperaturas entre 10 a 14 graus Celsius, e o verão é quente, com temperaturas de 20 a 23 graus Celsius. Então, durante o ano, o clima costuma ser úmido, com chuvas que, apesar de acontecerem, não são tão abundantes como na floresta amazônica, por exemplo, e elas estão distribuídas ao longo do ano. Isso quer dizer que não existe um período muito chuvoso ou um período muito seco nesse bioma. Com relação à vegetação, no Pampa não vemos formações florestais, como nas florestas tropicais, por exemplo. Nesse bioma, a vegetação, de forma predominante, vai ser composta por gramíneas e arbustos de pequeno porte, que vão estar distribuídos de forma espaçada nessas planícies. O solo desse bioma é extremamente fértil e, por isso, ele é muito utilizado para a agricultura. Então, apesar de ser um bioma pequeno, porém com grande biodiversidade, cerca de 60% da vegetação original do Pampa já foi substituído por pastagens e também por lavouras, principalmente para a agricultura de alta produtividade, como para a produção de arroz, milho, trigo e soja. Dentre as espécies vegetais, podemos citar o carrapicho, o trevo branco, dentre os animais, a ema, jararaca, marreco, ratão do banhado, gado mourisco e a águia cinzenta. Então, finalizamos aqui a nossa aula e no próximo vídeo vamos encerrar a parte de biomas brasileiros, falando do bioma no qual estamos inseridos, que é o Cerrado. Então, por hoje é só. Tchau!